Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp. Suas perguntas aos nossos entrevistados serão sempre muito bem-vindas. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Meio-dia em ponto, vamos apresentar os nossos entrevistados, portanto, que vão tratar dos assuntos por aqui propostos no nosso roteiro, na nossa pauta de hoje. Tamires Faqui com a gente, ela é gestora de políticas públicas, presidente do Todas na Política, atuante na agenda de educação profissional e tecnológica e direitos das mulheres. Tudo bem, Tamires? Boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Só para ressaltar aqui, Todas na Política, todas com Z, a gente já conversou a respeito dessa entidade, dessa instituição aqui no programa Gente que Fala, porque o sentido aqui é todas as mulheres de A a Z na política, correto, Tamires? Correto. Muito bem. Também com a gente o João Gabriel Ferrari, ele é especialista em assessoria empresarial, sócio-gestor do Grupo PL Brasil. Tudo bem, João Gabriel? Tudo bem, Mauro? Queria saudar os ouvintes e desejo um bom debate para nós. Muito obrigado pela presença. Eduardo Aparecido, também aqui com a gente na nossa bancada, diretor comercial da Stardec Madeira Plástica. Tudo bem, Eduardo? Eduardo, cadê você? Não estamos te ouvindo, seu microfone está fechado, Eduardo. Desculpa, tá, Mauro? Vamos boa lá. tarde, tudo bem? Muito boa tarde a todos, espero que tenhamos um debate bacana aí hoje. Vamos lá, vamos para o nosso debate. Fechando aqui o nosso time, Fernando Silva, engenheiro químico e administrador de negócios, CEO da PWTech. Tudo bem, Fernando? Boa tarde a todos e estamos aqui à disposição para esse bate-papo aqui. Vamos lá. 12:02, nosso primeiro tema de hoje, terça-feira, aqui nessa edição do programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV e também pelas redes sociais. O mercado de startups mudou muito nos últimos anos. Antes, pequeninas, as empresas de tecnologia estavam fora do radar eleitoral. Porque agora, com grandes investimentos e empregos bem remunerados, o setor cresceu e tem suas demandas para o próximo mandatário do país. Além das questões tributárias, as startups estão olhando para a formação de talentos, o incentivo ao investimento e a regulamentação de plataformas. Para sua frustração, porém, as propostas de governos pouco ou nada citam sobre o crescimento do ecossistema. Fernando, eu começo com você a respeito desse tema, afinal você atua numa startup. O que a gente vê aí da dificuldade do Estado brasileiro até em relação aos negócios tradicionais. O que dizer, então, em relação às startups que têm, de fato, demandas aí à medida em que vão crescendo e que vão ampliando seus investimentos e também as suas atuações? Como você disse, é um mercado que cresce assustadoramente, até porque as empresas pararam, muito os seus investimentos em P&D e, atualmente, eles lançam desafios e acelerações buscando startups que resolvam os seus problemas. Nessa linha, a gente tem participado em acelerações, parcerias muito importantes com empresas tipo Braskem, Vale, Camargo Correia e várias outras que usam a PWTech para entrar no seu sistema e resolver problemas pontuais. A gente vê uma agenda muito tímida sobre isso. Por exemplo, a PWTech ela é uma indústria. Então, ela é uma indústria e ela paga impostos. O maior sócio da PWTech é o governo. Então, a gente não vê essa desoneração, esse incentivo
A gente entende que tem bastante dinheiro na mesa para isso, mas quando você vai para a prática, são caminhos bem lentos, principalmente uma startup que trabalha muito com o governo, né? Então, a gente vê um sistema muito moroso e depois a gente pode aprofundar um pouco mais na diferença de ser uma GovTech, de trabalhar com o governo, versus trabalhar com a iniciativa privada. Sim. Agora, para ouvir o entendimento aqui do Eduardo. Eduardo, o que esperar, então, do próximo presidente, seja ele quem for, em relação a essas necessidades das nossas startups? Legal, Mauro. A questão do que a gente espera, né, é um pouco mais aí do incentivo mesmo, que a gente já coloca aí, que pouco se falou, né, das campanhas aí, pouco se falou falaram em incentivos, né, e vou pegar um gancho, foi falado aí pelo Fernando, que o nosso maior aí desafio também, e o maior sócio aí, né, das empresas é o governo, né. Então, acho que, resumidamente, a parte dos impostos e a parte de incentivos fiscais, acho que é um grande desafio nosso aí, né, sobre isso. Sim. Interessante que as startups avançam rapidamente, justamente pela natureza dos negócios, empresas de tecnologia. Isso não acompanha, os passos são muito mais rápidos e muito maiores em relação à própria burocracia do sistema. Exatamente. A burocracia, na verdade, ela sempre vai existir, né? Isso aí é que a gente precisa também tentar agilizar um pouco mais, né? Mas, como a gente já fala, aqui no Brasil demora um pouquinho as coisas, né? Sim. João Gabriel, seu entendimento sobre esse tema, os problemas aí enfrentados pelas startups nacionais, o que esperar aí nos próximos momentos? Olha, a América Latina como um todo, ela sempre foi dificultosa para se empreender. O olhar do mundo para o Brasil sempre foi num cenário de burocracia e demora para a constituição de empresas, né, no geral. Nos últimos anos, nós tivemos um avanço com a Lei da Liberdade Econômica, onde a gente facilitou a abertura de micros e pequenos empresários, empreendedores. Mas isso não significa que nós estamos caminhando numa velocidade para ajudar o médio e o grande empreendedor, o grande empresário. Quando a gente fala no ramo de tecnologia especificamente, nós temos uma defasagem, nós temos um abismo entre as vagas existentes de emprego e as qualificações profissionais. Então, por mais que você tenha empresas que querem contratar, a dificuldade para se encontrar profissional ela é muito grande, né? Somado a isso, a gente pode falar também que qualquer tipo de atividade no Brasil que seja de médio ou de alto risco, a gente tem uma demora muito grande para a abertura dessa empresa, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Nós temos 3 esferas de poderes com alíquotas de impostos distintas, com procedimentos de autorização complexos e diferentes, e que nem sempre o empresário ele está adequadamente e conhecedor de tudo que é necessário para que ele trabalhe corretamente. Então, a gente tem sim que avançar muito nessa pauta de liberdade econômica, de tirar o Estado das costas do empreendedor, de tirar a burocracia e tornar a coisa mais declaratória, para que a gente possa, sim, movimentar mais a economia. Afinal, a gente bem sabe que o micro e pequeno empreendedor é a locomotiva do país. 80% hoje das empresas são os pequenos, são os micros. Então, quanto mais liberdade para se fazer, melhor. Gabriel, esse ponto que você ressaltou de vagas existentes, disponíveis e que não são preenchidas, porque muitas vezes não são encontradas as pessoas com a devida capacitação, preocupação dessas vagas. Esse ponto é quase que todo dia abordado aqui no programa Gente que Fala. Qual é a razão disso? A gente tem um colaborador... os colaboradores que poderiam ocupar essas vagas são colaboradores que não são digitais, são analógicos, que não migraram para o digital... Enfim, porque as startups dependem muito disso, de colaboradores que já estejam nessa nova era, né?
Qual é a dificuldade de encontrar essas pessoas? Olha, eu posso te dizer, Mauro, que não é apenas essa questão digital. Hoje, por exemplo, se nós formos para um ambiente contábil, que há décadas existe, a gente precisa da contabilidade. Se eu te disser que um contador com inglês disponível no mercado é a mesma coisa que uma mosca azul, você acredita? Então, hoje nós temos diversas questões que estão ligadas ao início da educação, à base mesmo, né? A oportunidade de se ter o conhecimento. Então, ou seja, a gente tem muito a se fazer na base para que essa pessoa, esse jovem, ele cresça, tenha condição de se tornar um profissional, seja pela parte técnica, ou seja pela parte de línguas, ou por uma determinada nova área, como questão de tecnologia, para que a gente supra essa lacuna, né? Eu acredito que os meus colegas que estão participando aqui comigo, talvez corroborem que uma pessoa bem qualificada hoje, antenada na tecnologia, com 2 ou 3 idiomas, ela tem a vaga de emprego dela garantida. E, ao mesmo tempo, nós não temos subsídios do governo para que esses jovens alcancem essa prosperidade do idioma, do conhecimento, a tecnologia, da educação financeira. Então, eu acho que a gente precisa voltar lá na base, fazer toda a liçãozinha de casa ali, o alicerce firme, porque isso não é uma coisa rápida, né? Não é em 1 ou 2 anos que nós mudamos uma tendência ou algo que vem feito há muitos anos. Então, Isso é para uma geração ou duas, não é? Exatamente. Então, eu acho que o ponto de reflexão nessa questão de lacuna, ela vai muito de encontro à questão do governo. A gente precisa de uma política muito séria com relação à educação e qualificação profissional. O que a gente aprendeu há 20, 30 anos não vai ser o que vai nos levar para os próximos 20 ou 30. Tamires Faki, o que esperar da próxima gestão, do próximo governo em relação às startups nacionais? Muito legal o debate, e aí indo bastante conversando com o que o João trouxe e trazendo uma perspectiva do âmbito de onde eu trabalho, que é ajudando a fortalecer essa educação profissional e tecnológica e essa política, né, seja governamental, mas nos estados, acho que a gente tem uma mudança, João. Em 2017, a gente tem a reforma do ensino médio. Com a reforma do ensino médio, a gente traz mais protagonismo para os estudantes, dá a possibilidade deles escolherem um itinerário para se aprofundar. Seja linguagem, seja um itinerário mais na área biológica, né, e na área científica, ou itinerário profissional e tecnológico. Então, eu acho que nesses próximos anos a gente vai assistir, a gente está nos primeiros anos de implementação do novo ensino médio, mas a gente vai assistir os governos estaduais investindo na oferta de cursos técnicos e profissionais. E aí é bem interessante porque tem pesquisas recentes com jovens e com empresas. Do lado dos jovens, eles acham que a escola prepara muito pouco para o mercado de trabalho, que eles não conseguem desenvolver as suas habilidades. Do lado das empresas, é bem isso que você trouxe. Tem vaga, mas não tem pessoa qualificada. Então, eu acho que é uma mudança, sim, de médio e longo prazo, mas que é preciso a gente investir de forma bastante urgente e estratégica nesse momento, porque a gente está fechando um ciclo, a gente está mudando um ciclo demográfico no nosso país, onde a gente tem um bônus demográfico com muitos jovens hoje, mas que essa população vai envelhecer, e nos próximos anos a gente vai ter uma população mais idosa do que uma população jovem. Então, é realmente o momento de que o governo consiga emplacar uma política muito forte de educação profissional e tecnológica que responda, né, às necessidades do mercado de trabalho, do setor produtivo, onde os jovens possam desenvolver essas habilidades não só técnicas, mas socioemocionais, que são tão exigidas, né, aí no mundo do trabalho. Mas eu achei bem interessante fazer esse link e olhar um pouco para a educação, para essas mudanças que a gente já tem, e dizer que a gente está vivendo uma mudança da economia 4.0, né, com novas tecnologias, inteligência de dados, inteligência artificial, e que o Brasil precisa, a nível, né, de governo e sociedade,
responder a esses desafios e, para isso, a construir política pública, pensar que a gente constrói com todo mundo, independente do governo que seja eleito, pensar que a política pública a gente tem que construir junto com o setor produtivo, a gente precisa construir junto com o terceiro setor, junto com a sociedade civil organizada, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, ter um país desenvolvido, né? É interessante que você trouxe essa questão que pouca gente fala, Tamires, sobre o novo ensino médio, que foi anunciado em 2017, cuja implementação está até atrasada, né, por conta da própria pandemia, né? E essas rotas itinerantes que os alunos do ensino médio podem buscar com foco, com vistas ao mercado profissional. Mas a gente vê que lá atrás, no início, as coisas não estão sendo olhadas, né? Então, esse aluno que chega no novo ensino médio também, embora ele tenha um outro foco daqui para frente, quando as coisas forem andar na implementação desse novo plano, também tendem a ter tropeços, né? Você concorda? Com certeza, é isso mesmo. E aí é olhar para a educação nos primeiros anos, né? Para o ensino fundamental, 1 e 2, e conseguir... E a gente tem uns níveis de aprendizagem, né? Quando a gente vai pegar nível de aprendizagem em português e matemática bastante deficientes, assim, e críticos. E a pandemia, ela veio e aprofundou ainda mais essas desigualdades que a gente vê na aprendizagem dos alunos. Porque os alunos que tinham acesso a Wi-Fi, a equipamentos, né, para conseguir se conectar nas aulas, eles conseguiram se desenvolver, e aqueles que não tinham não conseguiram se desenvolver por falta de conectividade, de ferramentas e de um próprio suporte da família, né? Então, realmente, assim, a gente precisa agora ter um plano e um programa, né, de educação bem forte no nosso país, porque a educação ela é fundamental, é um motor fundamental para a gente desenvolver a nossa economia no nosso país. 12h16 agora, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, ao vivo pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também. Tamires, eu sigo com você aqui no próximo tema para dizer o seguinte: quantas mulheres líderes não conseguiram se eleger por não terem tido acesso às mesmas ferramentas, conhecimento e oportunidades que os homens? Pensando nisso, nasceu, em 2021, o Todas na Política, todas com a letra Z no final, que quer conectar candidatas do Brasil todo, em especial mulheres periféricas, negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, e uma rede de profissionais experientes no universo da comunicação política. O projeto já teve importante ação no pleito desse ano, mas tem como objetivo principal as eleições municipais de 2024. Para repercutir primeiro as eleições desse ano, Tamires, o projeto capacitou 16 mulheres para essas eleições, 2 candidatas venceram, uma no Rio e outra em Minas. Você pode apontar sobre esses resultados? Perfeito. A Todas, ela nasceu no ano passado de uma necessidade de alguns diagnósticos, né? Que a gente tem uma baixa representação ainda de mulheres na política comparado com a nossa representação na sociedade, no eleitorado. O outro, que um dos principais fatores, né, para que as campanhas sejam competitivas e que as pessoas consigam se eleger é a comunicação política, que é um campo bastante caro e bastante especializado. E aí as mulheres já partem de uma situação desigual logo no começo das campanhas, por não terem financiamento de campanhas, por passarem por outros desafios que os homens acabam enfrentando menos ou não enfrentando. Então, em 2021, a gente abriu um edital de seleção pública para o Brasil todo, para mulheres que tinham vontade de se candidatar ou que já tinham se candidatado e não tinham se elegido. Nós recebemos muitas inscrições e selecionamos, na verdade, 30 mulheres. Então, foram 30 mulheres do Brasil todo, de todas as regiões, que foram formadas num percurso formativo à distância sobre comunicação política. E, para isso, a gente reuniu uma rede de especialistas nessa área, especialistas que seriam pouco acessíveis para essas mulheres, que trabalham comunicação política na América Latina e na Europa. A gente fez essa formação para essas mulheres e dessas 30, 15 decidiram se candidatar, então tem um corte também. É difícil se manter nesse objetivo, isso também revela um outro fator crítico para as mulheres que estão na política.
E aí, essas 15, a gente conseguiu eleger 2 deputadas, uma no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais, e a gente teve 11 suplentes, e no conjunto de todas as candidatas, mais de 210 mil votos. Então, acho que a gente ainda é um projeto que está se fortalecendo, mas que, unido a outros projetos também desse campo, a outras instituições, vem batalhando para que a gente tenha mais representação de mulheres. A gente teve um crescimento no Congresso, de 15% de representação para 18% de representação de mulheres, mas ainda é muito tímido esse crescimento. E as mulheres também passaram por muitas dificuldades no acesso ao fundo especial, ao fundo eleitoral de campanhas, onde a gente tem uma cota destinada a mulheres. Isso também precisa ser olhado com cuidado, com transparência, para que todas tenham acesso. E, de fato, a gente ainda precisa avançar bastante. Em 4 estados no Brasil, a gente não elegeu nenhuma deputada federal. Isso também revela que a gente, e aí são estados norte e nordeste, a gente tem uma desigualdade também regional no nosso país. E a gente está aqui super empenhado em trabalhar as próximas eleições, não só 2024, mas continuar fortalecendo essas candidaturas de mulheres com essa rede de especialistas em comunicação política, para que a gente tenha corridas eleitorais mais competitivas e possa ter mais igualdade de fato na representação, E aqui a gente está... Estou aqui eu em minoria junto com vocês, mas uma coisa que é legal falar sempre, que a gente sempre traz, é que a gente não quer porque quer mais, ou porque quer ser diferente, ou porque, de fato, a gente acha que a gente é melhor, não é isso. Mas a gente está falando de uma questão de representatividade, mesmo olhando para a nossa sociedade, e pensando que a gente só vai ter um país que é desenvolvido, de fato, onde tem igualdade, de fato, onde tem mais justiça, quando a gente tiver representação de todos os setores em pé de igualdade nos espaços de decisão. Então, acho que é bem por esse caminho que a gente vem trabalhando. Eu destaquei aqui também, no final da nossa nota, eu disse que o projeto teve importante ação no pleito desse ano, mas tem como objetivo principal as eleições municipais de 2024. Em se tratando de eleições municipais, a situação se torna um pouco mais fácil para o encorajamento da mulher na disputa, uma vez que é o trabalho local, as mulheres ficam nas suas cidades, diante de todas as atribuições que elas já têm. Vamos pegar o exemplo de agora, entrar na política, nesse universo eminentemente masculino, de violência política, onde as disputas foram para Brasília, foram para as capitais, nas assembleias legislativas. Isso tira as mulheres dos seus locais, mulheres que muitas vezes não têm apoio dentro de casa, e o apoio começa dentro de casa, a partir dos seus parceiros ou das suas parceiras. É isso mesmo. Acho que tem várias etapas, Primeiro, a pessoa se vê na política, então é muito difícil como você não tem tantas mulheres na política, é muito difícil você achar que você pode estar lá. Então, acho que são coisas que as mulheres enfrentam. Outra, de ter esse apoio mesmo familiar, no trabalho, muitas têm que largar o trabalho para conseguir se candidatar, então é muito difícil se sustentar. Como também, quando elas entram, elas vão enfrentar desafios, seja dentro dos partidos, seja em convivência nesse ecossistema da política. Então, de fato, as eleições municipais, a gente pode ver um pouco mais com facilidade, mas depende, acho que é bem diferente nos estados. Então, aqui, se você pensar a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, você tem que fazer uma votação muito expressiva, uma cidade muito grande, para conseguir se eleger. Em outros municípios menores, você acaba tendo mais possibilidade de estar mais perto dos eleitores, de conseguir construir essa rede e de conseguir se eleger, às vezes, com 800 votos, 1.000 votos, vai variando bastante também. Então, eu acho que de fato, a gente quer trabalhar 2024, é um outro jeito de se mobilizar e de estar mais presente, No final, são os vereadores, os prefeitos que estão mais pertinho da gente, cidadãos, que a gente consegue dimensionar, embora a política, as políticas federais incidam bastante no nosso dia a dia,
mas a gente tem esse foco e estamos trabalhando para construir o programa em 2024 e ampliar essa participação, né? A gente fez um projeto menor, mais piloto, focado para ver os resultados, mas como muitas mulheres se inscreveram e a gente vê que essa representação tende a aumentar, a gente também vai ampliar o número de pessoas atendidas no projeto. João Gabriel, como é que o seu grupo empresarial do qual você participa observa a presença das mulheres nos diversos postos aí de tomada de decisão? Olha, eu posso te dizer que no nosso grupo, 80% da camada de gestão é composta por mulheres. Nossa controller, mulher. Nossa gerente jurídica, excelente, mulher. Nossas coordenadoras, mulheres, em sua maioria. Então, a composição do quadro de funcionários ou em qualquer esfera que você vai mencionar, eu acho que esse posicionamento da mulher ele é mais que necessário. A mulher tem muito mais tato para lidar com algumas questões do que nós homens, essa é a verdade. Não dá para fugir disso. Então, eu acho isso fundamental e parabenizar, inclusive, a Tamires por essas ações que ela está tomando. Hoje, no mercado jurídico, do qual eu presto serviço diretamente, a gente tem excelentes profissionais mulheres e que estão encabeçando ideias, projetos e direcionamento dessa classe de forma magnífica. Eduardo Aparecido, dentro aí do seu grupo empresarial onde você atua, a presença das mulheres. Bom, temos bastante mulheres também, claro, no nosso quadro aí, no nosso mercado também. Eu acho fundamental também essa questão que o João Gabriel levantou aí, que nós temos aí com certeza menos tato aí para algumas questões aí do que as mulheres, né? Então acho aí imprescindível, eu acho muito bacana essa iniciativa da Tamires aí, admiro também e espero que flua muito mais aí para as eleições aí na questão de 2024, aí nós temos muito mais representantes mulheres aí também na política, não só na política, mas em todas as áreas aí que nós atuamos, né? Fernando Silva, presença das mulheres aí no seu grupo que você dirige? A minha sócia, né, a CEO da startup, é uma mulher. A gente não... logicamente que isso acontece naturalmente, não é... eu sou contrário a esse regime de cota, ou tem que ter mulher, negro, a gente tem naturalmente, né? Então, naturalmente, é por competência, né? E, por coincidência, a maioria de integrantes da PWTEC são mulheres, mas não porque a gente contrata por ser mulher, porque são mais competentes para aqueles cargos que elas estão ocupando. Não só mulheres, como a gente tem negros, a gente tem, pela área que a gente atua, um segmento que a gente atua é de ajuda humanitária, e nós temos um angolano, né, até fazendo o link com a questão anterior, nós temos um angolano que é um engenheiro mecatrônico que passou fome, passou sede, fugiu de Angola na guerra, e ele escolheu para vir para o Brasil. Por que ele escolheu? A família toda dele foi para a Europa, mas ele veio para o Brasil porque ele viu que aqui no Brasil seria o lugar que ele teria mais chances de sucesso, porque ele tinha muita teoria acumulada, ele participou de uma universidade bem reconhecida em Angola, fez cursos na Europa, mas aqui ele identificou uma escola técnica, que é o Senai, para botar a mão na massa. Então, o Senai é uma ótima iniciativa de escola técnica. A PWTEC tem parcerias com o Senai 4.0, que é o Senai de São Caetano do Sul, um dos melhores escolas técnicas do mundo, apoiado pelo governo, que é o Sebrae Tech, que paga a conta. Então, e a gente também tem projetos ligados na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, e com a Escola Politécnica da USP. Então, a gente tem tudo isso aí a nosso favor. E, por coincidência ou não, né, com a presença da Tamires, mas a PWTEC é muito mais feminina do que masculina. 12h28, pessoal, programa Gente que Fala no ar pela AltV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Vamos fazer uma paradinha breve aqui, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida, na sequência, com os próximos temas. Até já.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, 12h29, você está na UOL-TV, a TV da internet, também nas redes sociais, acompanhando o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Antes aqui do nosso próximo assunto, eu vou destacar aqui uma nota bem legal para todo mundo. Olha, a Câmara Municipal de São Paulo voltou a receber os cursos de capacitação para cuidador de idosos. Desde 2013, aproximadamente 7 mil pessoas foram impactadas por esses cursos. Encontros temáticos, eventos e demais ações realizadas pela Apoio, em parceria com o então vereador Gilberto Natalini. E agora, nesse ano, em 2022, o vereador Daniel Annemberg assumiu o apoio na realização das capacitações. O curso Boas Práticas para Atenção à Pessoa Idosa é oferecido de graça à população, especialmente às pessoas que, apesar de cuidarem de um familiar idoso, não possuem apoio ou orientação para enfrentar as dificuldades que essa responsabilidade exige. Para obtenção de mais informações e fazer as inscrições, os interessados devem ir no seguinte site: apoiosaudebemestar.com.br, apoiosaudebemestar.com.br. Dito isso, vamos então aqui ao nosso próximo tema, aqui com o Fernando Silva. Em março desse ano, a PWTech levou água potável a mais de 10 mil civis ucranianos afetados pelos ataques da Rússia. A solução, um equipamento que torna potável a água de diversas origens, foi enviada por um avião cargueiro da Força Aérea Brasileira. Da mesma forma, vários aparelhos foram enviados esse ano para Tonga e também para Madagascar, que foram afetados por desastres naturais. A empresa tem ainda uma série de projetos para o Brasil, que apesar de ter 12% da água potável do mundo, ou 12% da água do mundo, ainda tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. O que a gente pode esclarecer a respeito desse tema, transformação de água impura em potável, Fernando? Isso é um tema muito importante, né? Porque a água é um direito de todos, né? E mais de 5 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável. Foi com essa proposta que nasceu a PWTech, como eu mencionei, dentro da Universidade Federal de São Carlos, onde a gente se desenvolveu um protótipo e rapidamente, né, por causa do apelo social que o equipamento tem, o projeto foi concluído e nós vamos validar esse projeto em várias comunidades carentes, né? O equipamento ele é portátil e ele atua em áreas onde a concessionária, né, o sistema de distribuição tradicional não chega. Então, a gente está em áreas de difícil acesso, a gente está em áreas que não têm a distribuição natural. E também foi idealizado para responder rapidamente a desastres naturais, guerras e eventos que ocorrem pelo mundo. Através de uma parceria com a ONU, né, com a UNOSP, com o Fundo Mundial de Alimentos, nós primeiramente fomos chamados a responder rapidamente um equipamento para os heróicos brigadistas que apagam o fogo dentro de parques federais do IBAMA e do ICMBio. Eles vão fazer a sua função diariamente, eles não têm água para beber, eles bebem água de açude, de rio, às vezes com animal mortos na margem, eles têm aquela água ou nada. Através do nosso equipamento, hoje, eles conseguem levar uma picape, ligar no cinzeiro, né, um inversor veicular, fazer água para consumo. A partir disso, a gente foi chamado para responder com o terremoto do Haiti. Então, rapidamente, os equipamentos foram embarcados para o Haiti e hoje mais de 150 mil pessoas no Haiti tomam água graças ao equipamento do Brasil. Como você mencionou, na Ucrânia, foi numa segunda-feira de carnaval, o ministro
ligou e a gente, na quarta-feira, através de uma missão que foi coordenada pelo Exército, pela FAB e pelo governo brasileiro, a gente colocou 50 equipamentos na Ucrânia e hoje mais de 10 mil pessoas tomam água através do nosso equipamento, Madagascar, Tonga, Líbano. Então, hoje a gente está expandindo bastante através dessa parceria com a ONU na área de ajuda humanitária. E aí a pergunta é o seguinte, né? Vocês poderiam me perguntar, e quando tem o acidente de Petrópolis, ou de Brumadinho, ou de Salvador, ou do Norte, com as enchentes, né? Os deslizamentos, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, para nós é muito mais fácil responder a um acidente natural no Paquistão ou no Suriname do que em Salvador, né? E a gente tem que botar a mão na cabeça e perguntar por quê, né? Por que a gente não consegue responder? Então, aí é a burocracia, o dinheiro que não chega. Por exemplo, eu, como uma startup, eu forneço os equipamentos e em 5 dias eu recebo da ONU, né? E aí entra aquela parte dos impostos, né? Quando a gente vende um produto, no mesmo dia que eu emiti a nota fiscal, eu tenho que pagar ICMS antecipado. Isso não existe, né? O empresário, o pequeno empresário, ele não sabe nem se ele vai receber, né? E ele já pagou o imposto antes. Então, tudo complica. Mas, no final, né, a gente não consegue reagir a um desastre natural, a um evento climático no Brasil e consegue reagir em Tonga, que é uma ilha no meio do nada, do lado perto da Nova Zelândia. Então, acho que a gente tem que ter tecnologia para isso, a gente é reconhecido internacionalmente, o equipamento vai com uma bandeira do Brasil, né? E aqui dentro a gente não consegue. A Defesa Civil tem problema, porque o Ministério da Cidadania tem problema, porque o dinheiro demora para chegar à ponta. Então, hoje ainda, o dinheiro que foi dado pelo governo para reagir ao desastre de Salvador não chegou na ponta ainda. Então, isso é que a gente tem que discutir e usar os exemplos de sucesso que ocorrem pelo mundo. Por exemplo, hoje você tem centros de logística espalhados pelo mundo que eles têm pelo menos 90% dos produtos que vão ser usados numa enchente ou num incêndio, apertou um botão, começa a chegar os produtos de um dia, 24 horas. Essa é a discussão. Por todos os exemplos que você citou, Fernando, o que dá para perceber é que as ações de vocês são voltadas quando há problemas humanitários, especialmente fora do Brasil esse é um segmento da PWTEC. A PWTEC está no B2B também, que é potabilizando água de telhado para a indústria, fornecendo água para construtoras em canteiros de obras, projetos sociais, a gente da Vale, na região de Brumadinho, no Pará, no Maranhão, onde se fala de segurança hídrica e segurança alimentar, é o nosso core business. Eu estou só falando da ajuda humanitária, porque é um exemplo da gente comparar o que acontece no mundo com o que acontece no Brasil. Sim, mas quando se trata desse segmento mais natural, né, fora das ações humanitárias, dentro do Brasil vocês enfrentam problemas de burocracia enormes, como você já destacou. Quando o pagador, né, é a empresa privada, não, mas quando o pagador é governo, aí sim você tem empresas, né? A gente acabou de ganhar o prêmio de primeira GovTech do Brasil, né? No 100 Startups, a gente é a startup que tem mais visibilidade, e fazer negócio com o governo, principalmente no ano de eleição, é muito difícil. As pessoas nos cargos chaves mudam, né? Então tem que começar de novo. São processos que demandam tempo. Quando você tem a iniciativa privada fazendo o papel de governo, aí fica mais fácil. Essa tecnologia desse equipamento é brasileira? A tecnologia é desenvolvida, é uma sequência, né? A gente tem a patente de um modelo de utilidade, é uma sequência lógica de filtros e membranas de ultrafiltração. Tudo que está dentro do equipamento está no mercado, não é uma caixa preta, então a manutenção e a operação é muito simples, muito barata, e é o sistema plugou, bebeu, ligou o equipamento numa caixa d'água, sai água potável do outro lado.
a operação é muito simples e daí a replicabilidade, né, e a escalabilidade do equipamento é muito grande, porque a barreira de entrada não é muito grande, mas a praticidade dele, a possibilidade de trabalhar com diferentes tipos de energia e ter uma manutenção, uma operação muito simples, é que está o sucesso do equipamento. 21 minutos para 1 da tarde agora no programa Gente que Fala. O próximo tema por aqui. A madeira ecológica ou plástica é um dos produtos que vem revolucionando o mercado de arquitetura e construção nos últimos anos, tanto pela praticidade de manutenção do produto instalado, como pela economia e pela não necessidade da derrubada de árvores. O material é resultante do processamento de lixo reciclável, cujo sistema de produção é completamente sustentável e transforma o lixo num produto resistente, prático e ecologicamente correto. Eduardo, o que você pode dizer sobre o uso da madeira plástica em crescimento no Brasil aqui para a nossa audiência? Bom, Mauro, o que eu posso falar é o seguinte, hoje a madeira plástica ela é recente nessa tecnologia chegada ao Brasil, temos aí mais de 20 anos aí Europa e Estados Unidos, aqui no Brasil, como praticamente tudo aí na parte tecnológica demora a chegar até apenas 10, 11 anos mais ou menos aí, né? Porém, o crescimento está bem bacana, bem grande, a parte de demanda, na questão que você cita aí de manutenção. Hoje nós temos uma manutenção zero para esse tipo de produto, hoje confeccionado tudo no Brasil, e a parte de sustentabilidade, a parte ecológica, né, que é a parte de não derrubar de árvores e a parte de sustentabilidade aí das cooperativas, né, que iniciou lá bem na ponta lá com os catadores, né, a parte de reciclagem, né, a parte de separação de resíduos, né, até onde tem a construção das tábuas, né, que a gente trabalha aí hoje, e a questão de garantia, né, hoje a gente está dando 10 a 15 anos de garantia de fábrica, né, que é uma garantia excepcional aí comparada a diversos tipos de mercado e produtos, e nós temos aí uma aceitação hoje, né, no mercado aí de praticamente aí 99% do produto, até por ele parecer muito com a madeira convencional ou natural, como a gente pode dizer assim, só que temos aí uma durabilidade, uma perspectiva de vida de fábrica mesmo de 80 a 100 anos, né? Que hoje a tecnologia empregada através dos aditivos, através da engenharia química também, que temos até um colega aí que é um engenheiro químico, hoje através dessas composições e aditivos e parte tecnológica nos traz aí uma durabilidade fantástica e uma garantia muito bacana, e a parte de não ter manutenção, que é onde chegamos ao consumidor aí com todas essas vantagens aí, né? Você tem aí, Eduardo, atrás de você uma prateleira, um display, alguma coisa assim com produtos. Tudo isso é madeira plástica? Tudo isso, nós temos aqui uma gama de produtos aí bem extensa, né? E temos aí cores variadas também, temos logicamente as cores que trazem mais a menção da madeira comum, né? Que a gente fala de ipê, a gente fala de Itaúba, o cumaru, né? Que são madeiras aí mais conhecidas aí popularmente, né? Para madeira natural. E aí temos também a parte de diversificação de cores, numa linha clássica que a gente chama, que a gente tem um cinza concreto, que é uma tendência de mercado arquitetônico, nós temos o branco, né? Branco Carrara, que a gente coloca aí, e temos a parte do areia também, que muitos consumidores procuram algumas tendências aí de cores mais claras também, né? Então, a gente tem um vasto caminho aí a seguir com essa questão de cores, né? Quais são os materiais que são necessários para reciclagem, para transformação, para isso tudo virar madeira plástica? Certo. Hoje nós temos aí 3 tipos de plásticos aí que a gente costuma utilizar bastante. Falando na parte técnica, a gente tem o polipropileno e o polietileno, tá? Falando na parte mais leiga aí, na linguagem popular, a gente tem bastante embalagem Tetra Pak, o plástico de salgadinhos, de biscoitos, né? A parte dos filmes de embalagens aí de mercado, né?
Isso a gente utiliza bastante porque são plásticos aí que a gente tem um controle químico, né, na dilatação e contração bem bacana. E utilizamos também o PAD, que é o plástico de alta densidade, que é a parte virgem do produto, que é onde dá a parte de durabilidade, a parte de densidade do produto mesmo, né, de dureza, né? É legal saber desses materiais que podem ir para reciclagem e isso virar, de fato, a madeira plástica, porque tem muita coisa que até há pouco tempo não tinha. Você falou, por exemplo, do plástico de salgadinhos, pacotes de salgadinhos. Até há pouco tempo isso não tinha reciclagem no Brasil, porque são materiais que são metalizados por dentro, né? E não havia tecnologia no Brasil para isso. Então, isso agora já pode virar um outro produto na reciclagem. Esse é o entendimento? Isso, exatamente, exatamente. Até a embalagem Tetra Pak também tem a parte metalizada, que é muito utilizada hoje através das tecnologias aí. A gente tem a tecnologia da injeção e da extrusão, e na parte dos aditivos também, que trabalham muito com a parte metalizada aí, e outros compostos também. Como é que vocês medem, vamos falar do lado social agora, como é que vocês medem o impacto social desse tipo de trabalho, uma vez que isso move uma cadeia de arrecadação de materiais recicláveis com os catadores, né? Isso, exatamente. A parte social é muito bacana a gente falar sobre isso, Mauro, porque, como eu falei, é lá da ponta mesmo, onde inicia a parte dos catadores, a parte do pessoal que seleciona cada tipo de plástico, e hoje tem vários locais aí, né, de coleta, e que gera uma cadeia aí bacana de empregabilidade, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque era um lixo que era jogado fora, e ainda é jogado, né? A gente vê muita coisa aí fora na parte do ecossistema aí, é uma bagunça total, mas a gente está trabalhando muito na parte de consertar essa questão, né, da reciclagem aí, que são produtos jogados no lixo, e que hoje a gente está utilizando muito nessa área da construção civil, tirando o lixo mesmo aí, colocando hoje num ecossistema bem bacana, né? Uma outra questão importante do aspecto social, como é que vocês atuam, como é que a empresa, né, atua em relação à logística reversa, em relação à conscientização das pessoas, que as pessoas muitas vezes colocam um saco de lixo na porta da rua pensando, agora o problema não é mais comigo, é com quem vai catar e levar embora. E não é por aí. Tem que fazer o trabalho de separação para destinação. O lixo é muito rico, e tanto que pode ser transformado em madeira plástica, enfim, e tantos outros produtos. E muitos, ou por desconhecimento, ou até por falta de consciência e preguiça, né, acabam não fazendo o trabalho correto. Como é que vocês atuam para a conscientização? Sim, sim. A parte que você cita aí, né, que é legal, que chega a pessoa coloca, né, o lixo na porta de casa e fala, agora não é mais comigo. É aí que entra essa parte de conscientização nossa aqui também, que é toda vez que nós temos os nossos consultores aqui que atendem o consumidor, é muito explícito essa questão que a gente coloca de conscientização, de separação, né? Inclusive, a gente tem a parte de comercialização das lixeiras, da coleta seletiva, que é muito importante isso. Então, sempre que a gente está em contato com o consumidor final aí, ou nas empresas ou indústrias aí que também já utilizam nosso produto, a gente coloca muito essa questão da coleta seletiva, que acho que tem que começar bem pelo começo mesmo, né, se dizendo, que é nessa questão de selecionar primeiro, separar o próprio lixo nosso aí, né, de casa mesmo, para chegar na outra ponta aí com sucesso aí, que é o que está acontecendo com a parte de reciclagem na madeira plástica, né? 12 minutos para 1h da tarde agora, programa Gente que Fala pela AltV, a TV da internet também pelas redes sociais. Vamos seguir aqui com o João Gabriel com o seguinte assunto. Mesmo com o avanço da tecnologia, a burocracia é um grande desafio para os empreendedores brasileiros. Uma pesquisa recente aponta que 88% dos empresários consideram que o custo Brasil, que quantifica as dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas, é uma barreira para o desenvolvimento de seus negócios. E, diante desse cenário, o trabalho de assessoria empresarial tem sido fundamental para a agilidade e o bom desempenho de empresas que ainda estão surgindo ou buscando crescimento em seus respectivos mercados. João Gabriel, em primeiro lugar, o que é a assessoria empresarial? Olha, Mauro, a assessoria empresarial do Grupo Pele Brasil, ela é basicamente ajudar os empresários na abertura, na regularização e no encerramento das suas atividades, tá?
Quando a gente fala de custo Brasil, essa é uma expressão que acompanha a gente desde o início do Plano Real, que basicamente são todos os custos envolvidos em uma operação, seja para prestação de serviços, seja para industrialização, comercialização ou qualquer ramo de atividade. Eu mencionei no passado que hoje a abertura de empresas de baixo risco e pequenos e microempreendedores, eles têm uma facilidade maior para conseguir abrir a sua empresa na junta comercial e obter o seu CNPJ, que de fato é uma realidade hoje. Só que o que a gente precisa ter em mente é que qualquer movimento um pouco mais complexo, a gente tem uma dificuldade imensa em qualquer esfera de poder. Os nossos colegas aí mencionaram a questão de sustentabilidade, então uma questão que a gente precisa ter isso como um pilar no governo, a questão da questão da água potável, que o nosso outro colega mencionou. Então, essas dificuldades de fato existem. Então, o meu grupo empresarial, ele presta serviço para todos os segmentos de empresas, para que eles possam focar na atividade fim, que é o marketing, é a venda, é ter contato com o cliente para entender as necessidades. Enquanto as atividades meio, elas podem ser terceirizadas para assessorias especializadas. No meu grupo, nós temos um braço de contabilidade, de fiscal, de financeiro, de RH, ou seja, eu consigo controlar toda essa parte de back-office sem que o empresário precise alocar custos demasiadamente dentro de casa. Uma outra frente que eu atuo é a parte de medicina e segurança. Então, exames admissionais, demissionais, laudos ocupacionais, laudos industriais. Outra frente que nós temos no nosso grupo é a abertura e a regularização de empresas em todas as esferas. Então, as licenças, os cadastros, as autorizações, os alvarás de funcionamento, tudo isso eu tenho uma equipe de 150 profissionais que atuam em todo o Brasil com isso. Tem uma sede em São Paulo, na capital, e uma filial no Rio de Janeiro. E com esses dois braços, nós conseguimos atuar no Brasil inteiro para a abertura de empresas. Basicamente, é isso que nós fazemos. João Gabriel, vai ter um momento em que a desburocratização vai andar na mesma velocidade que a tecnologia? Isso eu queria demais. Olha, eu sou um liberal e acredito muito no poder de empreender, tá? Então, eu torço muito para que a gente tenha maior liberdade para fazer qualquer movimento que gere emprego, que gere receita, que faça a roda da economia girar. A burocracia no Brasil, ela sempre esteve presente em qualquer coisa que a gente faça. Se a gente falar de comércio, a gente falar de um restaurante, eu tenho, além do grupo Tele Brasil, eu tenho uma quadra de areia com restaurante, com loja de roupa. E a gente sabe as dificuldades para você conseguir obter um alvará para todas essas frentes. A gente sabe da dificuldade de licenciamento para qualquer tipo de atividade que você vai fazer. Eu acredito muito que nós avançamos durante a pandemia 2 décadas. Um exemplo típico é o certificado digital. Certificado digital, todas as empresas precisam. E porque somente durante a pandemia que se tornou simples se emitir um certificado digital com uso de smartphone. Então, a pandemia ela foi uma catástrofe, não há o que falar, mas a gente evoluiu muito na questão tecnológica nesses 2 anos. E a resposta final vai demorar um pouco para a gente avançar tão rápido quanto a tecnologia. Mas há uma falta de medidas desburocratizantes, ou nós temos esses caminhos, só que eles não são, de fato, implementados, seja por falta de vontade política ou falta de competência mesmo na execução? Olha, a Lei de Liberdade Econômica é um exemplo do que é possível ser feito na questão de evolução tecnológica e desburocratização. Foi um avanço magnífico e isso eu tenho que deixar frisado aqui, porque hoje um alvará de baixo risco em São Paulo, caso ele não seja emitido pela prefeitura em 30 dias, você pode considerar que você tem o seu alvará. Então essa é uma medida que, de fato, beneficiou o microempreendedor para que ele desempenhe a sua atividade fim sem nenhum tipo de complicação. Mas agora dizer que uma indústria de óleo e gás, um ramo de comércio varejista, uma indústria química,
produtos controlados ou qualquer outro tipo de atividade que tem uma complexidade na sua execução, não vai ter nenhum tipo de burocracia, é muito difícil de afirmar. Faltando 6 minutos para 13h, eu vou aqui para as perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, tem uma para cada um, então vamos ver aqui para a gente conseguir cumprir com todas elas, tá? O Gabriel está falando, então eu vou com a pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, seu Jaime, aqui mais uma vez por participar com a gente. Ele quer saber, João Gabriel, fazer assessoria para uma empresa familiar é mais complicado? Não é mais complicado, mas existem detalhes diferentes, tá? Uma empresa familiar, ela tem um segmento estrutural diferente de uma empresa negociada em bolsas, por exemplo. Mas uma empresa familiar, ela tem um conceito de proximidade com seus funcionários, com um carinho maior, que é muito legal de se ver. O meu grupo empresarial, por exemplo, eu posso caracterizá-lo como uma empresa familiar. Nós somos em 5 sócios e somos amigos antes de ser sócio. Então, nós temos uma essência por trás que facilita nossas decisões, a questão social e a questão de benefícios para os funcionários, elas ficam mais simples de ser tomadas. Então, os aspectos são distintos, mas os procedimentos legais a gente pode ditar que são os mesmos, tá? Tamires, a Daniela Neves está no nosso canal no YouTube, acompanhando o programa Gente que Fala, e te pergunta em qual etapa está a maior dificuldade para termos mulheres eleitas, na formação delas, na formação das candidatas, nas vagas oferecidas pelos partidos políticos ou nos votos dos eleitores? Como eu disse, são desafios bastante complexos, né, e bastante diferentes. Mas eu acredito que, de fato, a gente tem uma dificuldade ainda de financiamento das campanhas. Seja financiamento de pessoas físicas, onde a gente não tem uma cultura no Brasil de doação e de envolvimento, seja, de fato, a questão de distribuição do fundo eleitoral e do fundo de campanha. Porque, de fato, a gente, no Brasil, ainda é bastante recente, né, a lei que estabelece a cota para financiamento de campanhas de mulheres, de pessoas negras, e a gente ainda precisa de maior transparência de como esse recurso vem sendo aplicado, precisa de maior transparência sobre decisão, quais são as chapas, né, que vão disputar as eleições. Então, a gente acredita muito que é através, sim, das cotas, seja nas instâncias partidárias, nas instâncias executivas, como também no nosso parlamento, nos espaços de representação, que a gente vai precisar investir. Então, acho que a questão do financiamento de campanhas é um grande entrave, um grande desafio, mas tem todas as outros componentes, desde a mulher se enxergar na política, desde ter uma rede de apoio, até as questões de violência política que ela vai sofrer estando nesses espaços de decisão, né? Então, também acho que é importante dizer, só para finalizar aqui a minha fala, a gente está completando 34 anos da nossa Constituição Federal nesse mês, e a nossa experiência, né, democrática no país é uma experiência muito recente, então a gente vive uma democracia bastante jovem e que fragilizada nos últimos anos, e com o passado de um país, né, que teve escravidão, um país onde o regime patriarcal sempre imperou, um país onde a gente tem herança do nosso colonialismo. Então, todos os problemas aqui que o João trouxe, que o Fernando trouxe, que o Eduardo trouxe, né, de ainda precisamos avançar em questões regulatórias, em questões institucionais, governamentais e de agendas que vocês trazem, né, de desenvolvimento sustentável, de empreendedorismo, e, enfim, de acesso ao direito à água e alimentação, são reflexos desse país que é desigual, né? Então, como a gente tratar igual, sendo que as pessoas são desiguais, partem de situações desiguais. Então, acho que os principais desafios são esses de financiamento, mas tem toda uma conjuntura que é de um país ainda que precisa avançar bastante. O Rodrigo Monteiro está no Facebook. Eduardo, ele quer saber de você. A madeira plástica utiliza madeira reciclada entre seus componentes? Sim, alguns tipos de produtos nossos também utilizam a parte orgânica
com uma porcentagem de pó de serra, né? Também selecionada, e aí junto com os aditivos, né? Temos alguns produtos, sim, com uma porcentagem de madeira hoje na composição e produto 100% plástico também. A Maria Rita Mendes está no Instagram. Fernando, ela pergunta: qualquer água pode se tornar potável com o equipamento de vocês? Quais são os critérios mínimos para a obtenção dessa água potável? São águas, como eu disse, água bruta, água doce, água de lagoa, de chuva, de poço. Nós não trabalhamos com água salgada. E um termo técnico, a gente fala que a gente trata a água com turbidez até de 15 NTUs. Por exemplo, uma água da represa Guarapiranga, uma água da Billings, é uma água com turbidez ao redor de 8. Então, a gente trabalha até 15. A gente pode pegar água um pouco pior do que isso. Mas, geralmente, águas classificadas como classe 1 e classe 2. Por que água salgada não? Bem rapidinho. É outro sistema de purificação. A gente usa a ultrafiltração. Para água salgada, você usa um processo que se chama osmose reversa. É outra praia, é outra tecnologia. É o que acontece nos navios. Navios, é osmose reversa. A osmose reversa ela tem dificuldade de ser portátil porque ela usa muita energia. E energia é cara. Então, os grandes projetos de osmose reversa são plantas estanques, né? Não são portáteis, elas demandam muita energia e, além, depois que você faz a osmose reversa, você ainda tem que colocar um pouquinho de sal para ela ficar dentro das normas de potabilidade. Mas, por exemplo, a gente está em campo de refugiado na Argélia, no meio do deserto do Saara, eles pegam água de poço, osmose reversa, e depois eles usam do Brasil na ponta, porque a água se contamina no sistema de distribuição dos canos, né? Os canos são muito velhos, então a água se contamina, então na ponta eles colocam o equipamento da PWTec, que é perto do consumo final. Legal, minha gente, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Agradecimento a vocês todos, em nome de toda a nossa equipe. Tamires Faqui, gestora de políticas públicas, presidente do Todas na Política, atuante na agenda de educação profissional e tecnológica e direitos das mulheres. João Gabriel Ferrari, especialista em assessoria empresarial, sócio-gestor do Grupo PL Brasil. Eduardo Aparecido, diretor comercial da Stardec Madeira Plástica. E Fernando Silva, engenheiro químico e administrador de negócios, CEO da PWTec. O programa Gente que Fala é a realização da ABECOM, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. 1h02. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, aqui pela AltV e também pelas redes sociais, a partir do meio-dia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.